A edificação da igreja, eu percebi que o melhor que eu posso fazer é testificar o que o Senhor já tem feito por mim. E Ele tem trabalhado de uma forma diferente na minha vida, e eu vou falar a respeito disso aí com os irmãos. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia para mim, por gentileza. Em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. Quero iniciar a nossa palavra com esse texto. Os irmãos que não tiverem aí com a Bíblia ao número, acompanhar ali, é um texto muito interessante. Glória a Deus. Mas que a igreja leia para mim? Porque a tristeza seja os Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Glória a Deus. Só daí tá bom. Eu vou explanar um pouco a respeito desse texto mais para frente. Eu quero que vocês guardem essa palavra sobre tristeza, arrependimento. Que arrependimento é esse segundo Deus? Lá para frente eu vou explicar um pouco melhor. Eu vou ser um pouco mais rápido. Esse dia eu estava lá em casa e aí algumas pessoas me questionaram. A respeito, eu estava conversando sobre a Bíblia e me perguntaram: por que Deus criou o homem? É uma pergunta às vezes que a pessoa fala assim: olha, por que Deus me criou? Deus criou o homem para que a gente manifestasse a sua glória. Eu sou a manifestação da glória do Senhor, você é a manifestação da glória do Senhor. Eu revelo a glória de Deus, você revela a glória de Deus. Mas nós revelamos a glória de Deus através de Cristo. Porque quando Adão pecou, ele cortou esse elo. Ele deixou de manifestar a glória de Deus ali e começou a manifestar então a sua própria natureza, a natureza carnal. Quando nós não revelamos a glória de Deus, a gente perde esse propósito. O propósito de Deus para as nossas vidas. E aí eu te pergunto, revelar a natureza de Deus, tá, qual é a natureza de Deus? E aí eu vou lá para um texto, lá em João 4,8, 1 João 4,8, e ele fala que a natureza de Deus é amor. Então agora eu sei que Deus é amor. E Davi testifica em um dos seus salmos que a bondade de Deus é boa e permanece para sempre, porque Ele é amoroso, porque Ele é amor. Então eu vou começar a revelar quem Deus é através do amor, porque Deus é amor. É um fato simples. Então se alguém perguntar para você, porque Deus me criou, é simples, para manifestar quem Ele é, para manifestar a sua glória, para revelar a sua natureza, e a sua natureza é amor. Maravilha. O homem não conseguiria manifestar essa natureza de Deus se não fosse pelo sacrifício de Cristo. Sem Cristo eu não consigo manifestar quem Deus é. Agora eu te pergunto por quê? Porque quando o homem pecou, ele se tornou inimigo de Deus. Quando o homem se corrompeu, ele se tornou inimigo de Deus. Quando o homem se tornou inimigo de Deus, ele ficou cheio de si. Eu quero que o irmão coloque aqui para mim no telão, Romanos capítulo 1, versículo 29 e 31. Quando o homem se torna inimigo de Deus e ele perde o vínculo, ele não sabe mais quem ele é. E aí ele se torna puro, porque a Bíblia fala que quando o homem se corrompeu, ele fez do seu ventre o seu próprio Deus. E quando o meu ventre é meu Deus, eu deixo de revelar então quem Deus é de verdade, porque agora eu sou a minha necessidade. A minha atenção agora vai ser voltada para mim, porque o meu Deus agora é meu ventre. E quando o meu Deus é meu ventre, vai revelar exatamente o que está ali em Romanos 1. Romanos 1, 29
revela exatamente o que o homem é quando no ventre dele é seu Deus. E ele fala o quê? Estamos cheios de dor e iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, retratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e honestos, infiéis, fracos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Amém. É possível ser amigo de Deus tendo essas, eu não vou dizer nem qualidades. É possível ser amigo de Deus tendo essas práticas? Não é possível. Mas quando Cristo, lá naquela cruz, Ele morreu e derramou o seu sangue, Ele me lavou disso tudo. Agora eu sou uma nova criatura, como diz lá em Coríntios. Ou seja, as coisas velhas, essas coisas, se passaram. Isso tudo se fez novo. Isso é uma coisa que todo servo de Deus já está careca de saber. Que quando Cristo morreu, Ele levou isso aí, ó. E hoje eu sou lavado e purificado pelo sangue de Cristo. E agora eu consigo então revelar quem é Deus. E Deus é amor. Isso eu não posso esquecer. Se Deus é amor, e quando Cristo veio, revelou mais ainda esse amor, porque se você pensar bem, que Cristo é a maior revelação de amor que Deus tem para conosco, aí você pira. Você fala, uai, esse amor é incomparável, porque Ele deu seu único filho para resgate de mim. Esse resgate me livrou disso tudo. Não sou mais um rapaz, um cidadão carnal, porque o sangue de Cristo me purificou de todo pecado. Aqui eu coloquei uma situação: Jesus, o Salvador e o promulgador de liberdade. Quando Cristo veio e fez tudo isso, Ele me tornou livre. Ou seja, Ele veio e me livrou de uma escravidão que o meu pecado me colocava. Porque a Bíblia fala que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado é escravo do diabo. Então eu tinha como um patrão ou um senhor, um camaradinha que não é tão legal, que era o diabo. O diabo, ele sendo o meu senhor, ele fazia de mim gato e sapato. Mas Jesus veio, tomou isso dele e me tornou livre. Falou, vou te dar a carta de alforria. Só que Deus, sendo mais do que amor, e sendo um Deus soberano, Ele falou assim, olha, você não vai ser apenas uma pessoa livre. Você não vai ser apenas um servo que acabou de receber uma carta de alforria. Você agora vai ser meu filho. Olha só que maravilha, rapaz. Agora eu sou filho de Deus, através de Cristo Jesus. Então agora eu sou um servo livre e mais agora filho do patrão do meu Senhor. Então Deus, Ele trabalhou através de Cristo para que eu fosse filho. Glória a Deus. Só que isso gera uma situação, às vezes, difícil. Porque todo filho se acha no direito de alguma coisa. Os filhos, eles têm uma tendência de ser exigentes ao seu pai. Ah, esse é meu pai, né? Então beleza, vamos pedir, vamos arrochar aqui. E a Bíblia nos orienta a ter um conhecimento a respeito disso. O Senhor trabalha em nossos corações para que esse entendimento cresça em nós. Porque quando Cristo veio, Ele trouxe conosco uma relação que havia sido quebrada. A relação que havia sido quebrada através do pecado foi restabelecida, e mais do que isso, agora eu me tornei um filho. Me tornando filho, eu tenho agora então uma nova consciência. E essa nova consciência, ela às vezes, o diabo tenta trabalhar com essa nova consciência. O diabo ele tenta colocar uma setinha, um pensamento. E o apóstolo Paulo fala para nós termos cuidado a respeito disso. E mais uma vez eu quero que os irmãos coloquem ali, por gentileza, um texto. Esse texto, ele é tremendo. 2 Coríntios 10, ele fala sobre a fortaleza, uma fortaleza
fortaleza que deve ser combatida. E essa fortaleza que deve ser combatida, segundo Paulo, é o nosso pensamento. E ele chama, para Paulo chamar o nosso pensamento de fortaleza, é porque o negócio é sério. Porque o meu pensamento pode influenciar, não na minha liberdade como servo, ou minha liberdade como filho, porque eu já sou livre. Cristo me garantiu isso, ninguém me tira, a menos que eu dê isso a alguém. E é aí onde entra a questão: se é meu, eu posso dar, ou posso simplesmente desprezar. Então a salvação, ou a liberdade que Cristo te deu, você pode, por uma conversinha mole ou outra, você pode deixar do outro lado. E o apóstolo Paulo nos adverte com muito carinho, 2 Coríntios 10, 4 e o 5, ele nos adverte com muita atenção, para que esses pensamentos sejam combatidos. São fortalezas. Podem ler. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem que trabalhar o sofisma, que são os pensamentos. São palavras que vêm com um caráter de verdade. Sabe aquela mentirinha que parece mais verdade? Essa é a mais perigosa. E é isso que ele tenta nos trazer a consciência de que o diabo pode tomar o que é nosso com palavras simples, que parecem verdade, mas são mentiras. Ele vai falar: ó, você me dá isso aqui, de repente tal, a gente pode conversar, barganhar aqui, porque foi isso que ele fez no Jardim do Éden. Eu não imagino que no Jardim do Éden tenha se tomado aí, foi rápido, Deus criou o homem foi lá, colocou o homem nos animais, depois veio o diabo e pecou. Não, as coisas veio se encaminhando, um pensamento, uma ideia, até que no fim, a consciência que Adão tinha foi se diminuindo. Eu não imagino que tenha sido tão rápido. E aí é onde nós temos que estar combatendo diariamente esses pensamentos. E ali fala uma coisa seríssima, ele fala: ó, e toda altivez que se levanta ou se levante contra o conhecimento de Deus. Aí é onde entra a nossa questão. Tudo aquilo que vier debater quem é Deus, qual é o seu princípio, o que Ele é, qual é a sua natureza, tenha cuidado, debata e não permita que entre no seu coração, porque aí é onde o diabo vai tentar trabalhar, fazendo uma mentirinha, uma coisa verdade. Deus, será que Jesus veio mesmo? Eu estava pensando a respeito de por que Deus nos criou, e de repente eu vejo que Deus nos criou para uma situação clara. Deus nos criou para uma relação. Ele fez eu, Ele fez você, Ele não fez o robô. Ele não falou: vou criar o homem aqui, não, Ele falou: vou criar pessoas para que me adorem em espírito e em verdade. Ele quer que eu e você nos relacionemos com Ele. Essa é a ideia de Deus desde o início, de pessoas que o adorem em espírito e em verdade, que o busquem, não pelo que Ele pode oferecer, mas pelo que Ele é de verdade, que Ele é amor. É aquele Pai que vai estar presente na sua tristeza, na sua angústia. Esse é o Pai. Ele fez tudo isso por uma relação. Eu ouvi isso do Paulo Borges e me encantei. Falei: rapaz, não é que é verdade? Deus não foi para poder trabalhar de uma forma em que eu me relacionasse com Ele.